milissegundos você desceu nos porões da memória e acessou um arquivo que você não acessava há anos, há muitos anos. Existe uma diferença entre usar a memória e usar a memória com inteligência. Nós usamos a memória o tempo todo, mas poucos utilizam realmente com inteligência. Eu sou Roseli Boschini, CEO da Editora Gente. Meu convidado é para lá de especial, gente, para lá de especial. Além de um autor incrível, maravilhoso, que vende livros há bastante tempo, best-seller aqui na editora, ele é um amigo querido. Renato Alves é um dos maiores especialistas em memória e aprendizagem do Brasil. Ele tem uma trajetória de 3 décadas e é o primeiro brasileiro que recebeu o título oficial de melhor memória do Brasil. À frente da Memory Academy, Renato já ajudou mais de 350 mil pessoas em 120 países a desenvolver foco, concentração e uma mente mais produtiva. Com a sua linguagem prática e transformadora, que é referência quando o assunto é treinar o cérebro para resultados extraordinários. É autor dos livros Faça Seu Cérebro Trabalhar por Você, Os Segredos para Ter Memória Forte e o Cérebro Sempre Jovem, Expandidos, que a gente esqueceu de estar falando um pouquinho mais, né? E o último lançamento, a edição revista e ampliada O Cérebro com Foco em Disciplina. 10 anos, gente, uma edição comemorativa. E o que entrou de diferente nesse livro vale a pena. Obrigado pelo convite. É uma honra participar desse podcast. Espero que eu esteja à altura aqui do seu público, de trazer conhecimento a respeito do funcionamento da memória, concentração, foco, disciplina, tudo que a gente está precisando no mundo, né? Verdade, nossa. E num mundo tão agitado como a gente está agora, hein? Memória é o que... Eu costumo dizer que, assim, num mundo de muita informação, pouco tempo e nenhuma estratégia de aprendizagem. Então, as pessoas, às vezes, esquecem coisas simples do dia a dia, pequenos esquecimentos, grandes desastres, né? Tem aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, pequenos esquecimentos, grandes problemas dentro da empresa. Porque eu já vi casos de profissionais que esqueceram de retornar um cliente, perderam contratos milionários. Eu já vi casos de profissionais esquecerem de despachar uma mercadoria para um cliente e por conta disso perder um cliente. Já vi profissionais esquecerem o nome do cliente. Imagine você, o cliente chega na loja, você começa ô doutor, e aí meu amigão? Porque esqueceu o nome da pessoa. Então, esse mundo tão básico, né? Esse mundo de muita informação, a gente precisa começar a olhar com carinho para a nossa memória. Verdade. Nessa temporada, a gente está falando de negócios que transformam vidas. E por isso que o Renato vai ser eu quero que ele dê o pontapé inicial, porque eu estou muito feliz de estar conversando com o Renato, porque ele é um especialista extraordinário há quase 3 décadas, transformando vidas através de memória, através desse funcionamento do cérebro, né? Então, ele trabalha muito foco, aprendizagem e habilidades que qualquer um pode desenvolver. E eu fico muito feliz porque o Renato não é o cara que só ensina, ele demonstra, ele faz o pessoal fazer na hora e na hora tem resultado. Eu fico bem impressionado com isso. Renato, você sabe que você estava falando, dando exemplos dentro de negócios, e é fato mesmo. Eu tenho uma habilidade muito boa para guardar fisionomia, mas nem sempre nome. Exato. Mas eu sou capaz de contar a história nos detalhes do primeiro conversa que eu tive com uma pessoa. Mas nome é complicado. E tem isso, né? O nome, puxa,
É a pessoa, é quando você referenda a pessoa que ele é, né? Exato. A gente costuma lembrar com mais facilidade do rosto das pessoas, porque a visão é o nosso sentido mais potente, é o mais utilizado, é a nossa referência de mundo, é a visão. Então, quando você conhece alguém, automaticamente você escaneia o rosto da pessoa, né, as expressões e tal, e você tem aquela imagem registrada na memória. É concreto. O nome é um som, né? E aí vai para um outro departamento, para um outro compartimento da memória, para a memória auditiva. Só que aí o que as pessoas não fazem? Elas não conectam o nome ao rosto da pessoa, né? Então o que acontece? Daí uma semana ou até mesmo no dia seguinte ela encontra aquela pessoa, primeira coisa, a informação visual ativa a memória, ela diz assim, conheço ela de algum lugar. Aí quando você vai buscar o nome, cadê o nome? Então é como se você tivesse uma roupa sem a etiqueta com as referências. Então quando você usa a memorização para olhar o nome e ali você coloca a etiqueta, né? Olhar o rosto e ali você coloca a etiqueta com o nome da pessoa, fica mais fácil. Olha, eu conheci a Roseli, automaticamente lembro do nome dela. Renato, como é que faz isso? Você cria uma espécie de pista visual, né? Então eu pego a Roseli, né? Eu olho para o rosto da Roseli, aí eu vejo aí, sei lá, uma marquinha que lembra, sei lá, arroz. A Roseli tem umas pequenas cicatrizes aqui, pequenininha, que lembram arroz. Não tem, tá, gente? Mas eu tô dando um exemplo aqui. E aí eu fico, arroz, uma dica, uma pista para Roseli. Não precisa ser exatamente a palavra exata, não precisa ser com o nome da pessoa, basta você colocar uma etiqueta ali naquele nome, e aí você olha para o rosto, lembra da pista, lembra do nome. Que coisa maravilhosa. É muito legal. Olha, eu vou... E é curioso porque a gente fica insistindo em gravar o nome. Sim. Mas não é o nome. Porque tem a ver com o visual também, né? Sim. Já que é o visual, então... Eu peguei ali o Clodoaldo, nosso técnico aqui. O pessoal não está vendo ele, mas Clodoaldo não é um nome comum. Mas ele me lembrou do cloud, né? Das nuvens ali e tal. Aí eu olhei para o cabelo dele, ali para a barba dele, imagina que nem umas nuvens, alguma coisa assim. E aí me ajuda a lembrar do nome. Eu olho para aquele rosto, tem uma pista para lembrar do nome. Ai, que fantástico, cara. Tem umas perguntas aqui. Renato, quero começar com uma pergunta descontraída. Existe alguma situação do dia a dia em que até você, com toda a sua técnica, já esqueceu algo importante? Nossa. Já. Eu praticamente não esqueço nada, mas quando eu esqueço é apoteótico o negócio, viu? Mas tem a justificativa. Uma vez, eu saí de viagem e eu sempre sou muito disciplinado. Eu tenho uma bagagem com os meus equipamentos, computador para usar na palestra, e uma bagagem de mão com as roupas. E numa ocasião eu estava indo para o sul, aí a minha esposa ela me obrigou a levar uma manta. Não, porque tá frio. Eu falei, mas não precisa, vou ficar no hotel. Ela, não, mas leva uma manta, né? Vai aquele negócio de carinho, né? E aí ela me enfiou uma terceira mala né, de bagagem. Entendi. Então quebrou a minha rotina. Eu estava em Congonhas, aí eu precisei ir no banheiro, fui no banheiro, deixei a minha mala com os equipamentos eletrônicos, com dinheiro, com computador, com essas coisas, em cima da pia para escovar o dente e tal. E saí depois pro check-in com 2 malas. A mala de viagem, das roupas, e a mala com a mantinha. Meu Deus. Só que aí, quando você fica muito no presente, e essa que é a sacada, né? Você está ali no presente, o teu cérebro fica conversando com você. E quando você escuta o seu cérebro gritando, né? Então, no meio do caminho em Congonhas, você imagina, Congonhas é um formigueiro, Nossa. Né? No meio do caminho para o check-in, eu congelei, fiquei branco. Falei, a mala a mais importante de todas, né? Ficou no banheiro. Mas eu atravessei aquele aeroporto voando, né? Até chegar no banheiro. Eu cheguei no banheiro, aquele zelador que fica fazendo manutenção, ele estava ali de braço cruzado, do lado da minha mala. Tinha uma pessoa dentro das cabines ali do banheiro. E aí eu falei assim, minha mala. Aí ele, é sua? Eu falei, sim, é minha. Ele falou, não, achei que fosse da pessoa que está ali dentro e eu estava guardando aqui para ele.
Olha que coisa. Aí eu peguei, eu tinha R$ 50 na época, era bastante dinheiro, né? Aí eu dei para ele de agradecimento, né? E peguei a minha mala e isso foi um grande aprendizado. Quando você quebra a rotina, você tem que tomar muito cuidado, porque ali pode residir um esquecimento. Nossa. E um grande prejuízo, né? E um grande prejuízo. Né? Você sabe que, às vezes, o prejuízo maior não é dinheiro, né? O prejuízo maior é tudo que você tem ali dentro que você não... Né? Você sabe que a maioria dos esquecimentos que envolveram o óbito de, por exemplo, um pet, uma criança que os pais esqueceram dentro dos carros, estavam relacionados à quebra de rotina. A pessoa saiu da rotina... por exemplo, só você leva o teu filho na escola. Aí aquele dia o marido teve que levar na escola. E aí saiu da rotina dele e de repente esqueceu o pet ou a criança no carro. Eu vou te falar, viu? Eu tive um amigo que esqueceu a filha dentro do carro. E foi a óbito, não teve jeito. Você imagina, um esquecimento, o quanto pode causar, né? Esquecimento é muito sério. Eu vejo assim, né? Às vezes o pessoal acha que é estilo de vida, né? Estilo de vida ser ou esquecido, né? Uhum. Mas eu acho que assim, é uma falta de respeito, sabe? Eu atribuo a alta performance da gente, mas eu atribuo também a falta de respeito, né? Quando envolve um terceiro, né? Sim, profissionais desatentos, esquecidos, desmemoriados, eles não têm credibilidade. Quem confia no profissional que vive esquecendo as tarefas, vive pisando na bola, esquece de completar as coisas, deixa o time na mão. Então, o esquecimento ele é um sinônimo de descrédito mesmo no ambiente de trabalho. Isso é fantástico. Olha, tem uma pergunta aqui. Você está há quase 30 anos estudando memória, foco em aprendizagem. O que te motivou a trilhar o caminho de fazer isso como missão de vida? Quando eu fazia faculdade, eu escolhi uma das mais difíceis na época, que era computação. Nossa, e é tudo muito subjetivo, tudo muito abstrato, são cálculos, fórmulas, equações, algoritmos, e aquele negócio não entrava na minha cabeça. E eu pensava assim, caramba, eu estou há 1 mês estudando e eu não lembro nada do que eu estudei. Não lembro das aulas que eu assisti, eu leio a apostila, não entendo nada. Eu achava realmente que eu tinha um déficit cognitivo, que eu era burro para aprender. E no fim eu cheguei à conclusão, sozinho ali, que o problema estava na memória. Eu não conseguia lembrar. Se eu conseguisse lembrar, ótimo. E aí naquela época conversando com um amigo, ele falou assim, olha, eu tenho um remédio para memória. Eu falei, então eu quero esse remédio. Aí ele trouxe um livro velho, empoeirado, um livro de 1977, chamado Como Ter uma Memória Superpoderosa. A autora era Harry Lorraine, um livro... Esse autor era um americano e na década de 70, ele fazia shows de memória nos Estados Unidos. Então ele entrava no auditório, memorizava o nome de todo mundo, e cartas, baralhos, números, datas, fazia um espetáculo, né, mnemônico. E aí ele me deu esse livro. Falei, tá bom, esse é o remédio, então eu vou ler o livro. Eu olhei aquelas técnicas, falei, nossa, isso aqui funciona. Porque aí, então eu conseguia memorizar todas as cartas de um baralho na ordem, memorizava datas, palavras, números. Falava, isso é fantástico. Então eu não tenho um problema de memória. Eu não sei como usar a memória. Entendi. E aí eu comecei a pesquisar e na época não tinha nada ali que se aplicasse aos estudos. Então eu fiz uma adaptação daquelas diretrizes, que também não eram deles, o método mnemônico vem desde a Grécia Antiga, né? E eu fui adaptando aquilo, ajustando para os estudos, e aí eu comecei a aplicar nas matérias que eu estudava. E ali eu comecei a desenvolver, foi a semente de um método chamado estudo-memorização, né? Que até hoje esse produto está aí no mercado. E aí eu comecei a ensinar meus colegas de faculdade e aí a coisa começou a funcionar. As pessoas ficavam agradecidas por descobrirem que existe uma boa memória lá dentro, mas que elas não sabiam como utilizar. Então hoje meu trabalho se resume a fazer essa separação. Existe uma diferença entre usar a memória e usar a memória com inteligência. Nós usamos a memória o tempo todo, mas poucos utilizam realmente com inteligência.
né, com um grau de retenção que faça você ter mais qualidade nos seus trabalhos. Nossa, que fantástico. E olha que isso ajuda muita gente. Ajuda. Quantas pessoas já passaram por você entre palestras, treinamentos e livro, né? A gente pode pôr livro nessa conta, ou não? Sim, inclusive a gente tem que colocar na conta aí hoje vídeos, né? Que a gente tem mais de 1000 vídeos no meu canal do YouTube sobre isso, né? Então, certamente a gente já impactou mais de 5 milhões de pessoas. Putz, que seguramente, bacana. com livros, palestras e conteúdo na internet. É fantástico, fantástico. E a editora, a gente fica muito feliz de fazer parte disso, sabe? Com certeza. Então, de estar ajudando você nessa missão importante. Você impacta milhões de pessoas com essas técnicas, treinamentos. Mas para você, qual foi o maior impacto pessoal que esse trabalho trouxe para a sua vida? Tem alguma coisa... Primeiro, a faculdade foi uma delas, né? Foi ali que começou tudo. Mas você lembrou uma outra coisa que você falou, pô, foi a memória? Eu acho que o maior impacto que a gente tem hoje é aquilo que não dá para mensurar com dinheiro, não dá para quantificar. Quando você recebe um e-mail ou quando você recebe uma mensagem de um senhor de 78 anos de idade dizendo assim, eu voltei a estudar. Nossa, que legal. Por sua causa. Né? Ou você recebe um e-mail de um jovem aí de 28, 30 anos de idade, dizendo assim, olha, eu nunca tinha lido um livro na vida. Nossa. Eu comecei a acompanhar o seu trabalho, hoje eu sou um leitor, hoje eu leio 20 livros por ano. Sabe? Então, essa transformação, quando você olha na tua caixa de mensagens, tem um monte de mensagens de jovens de todas as idades, de 8 anos, de 14 anos, de 17 anos, dizendo assim, olha, eu te acompanho e o seu trabalho me ajudou a passar na prova, me ajudou a passar no vestibular. Então, hoje, para mim, acho que esse é o maior impacto, quando eu percebo que, pô, valeu a pena. Que Emerson dizia, né, se no final do dia você colocar a cabeça no travesseiro e saber que naquele dia, ao menos uma vida respirou mais fácil porque você existiu, naquele dia você foi um sucesso. Então, essa construção diária, né, que a gente tem é muito legal. Uma vitória todos os dias, né? E tem uma coisa, né, que a gente estava falando um pouquinho antes, que é a coisa do estar presente, né? A gente ter a intenção de fazer aquilo que a gente está fazendo e estar 100% presente. Hoje em dia, é muito comum a gente ligar o automático e vai fazer as coisas. Só que não... o resultado não é nada prazeroso, nem para quem depende dos teus resultados e nem para você mesmo. Porque, de verdade, a gente está, parece que, lotado de coisas que não deveriam de estar. Mas essa coisa da presença, como é que é? Assim, a gente tem uma grande armadilha cognitiva, né? O nosso cérebro, ao mesmo tempo em que ele trabalha como processo paralelo e distribuído, ou seja, o nosso cérebro é como se tivesse milhões de microcomputadores trabalhando em paralelo, desde cuidando do nosso organismo, mas também fazendo a gente pensar numa série de coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui lendo sobre filosofia e, ao mesmo tempo, estou pensando no churrasco de sábado. Né? Então, quando cai essa ficha, você percebe que já leu ali umas 2 páginas e aí, caramba, eu estava pensando no churrasco. Aí você tem que voltar e reler de novo aquele texto, gastando tempo, gastando energia. E aí o que acontece? Você acaba, por conta dessa virtude do cérebro de trabalhar em paralelo, você acaba muitas vezes errando no seu trabalho e gastando muito mais tempo. O estado de presença é quando você consegue desligar alguns processamentos do cérebro e converger a energia num único ponto. Olha, agora eu vou escrever e para isso eu preciso de foco, de concentração. E isso, Rô, é uma coisa muito intencional. São comandos que você estabelece antes de iniciar.
Tá? Concentração, por exemplo, concentração na leitura não acontece durante a leitura, está naquilo que você faz antes de colocar as mãos no livro. Olha, quero ler esse livro, preciso de alta concentração, e aí você vai ter o seu cérebro trabalhando a seu favor. O mesmo vale para qualquer atividade. Olha, agora eu vou escrever um livro, eu vou corrigir um texto, vou executar essa tarefa, preciso de concentração. Então você respira, você sente o seu corpo, você sente a presença e você coloca a tua consciência naquela tarefa. Transfere a sua consciência para aquela tarefa que está realizando. A primeira vez vai ser difícil, a segunda vez vai ser difícil, mas ali na quinta, sexta vez que você fizer isso, o seu cérebro começa a entender esse mecanismo e você começa a ficar cada vez mais presente. E você ganha em qualidade, você ganha em velocidade, tem uma série de virtudes nisso. Nossa, fantástico, fantástico. E é legal, né? Porque tem sempre a coisa da respiração. Sempre. A intenção, muita gente lê com os olhos nas páginas e a cabeça nas nuvens. Mas não é porque não tem concentração. É porque ele não dá um comando para o cérebro dele se concentrar antes da leitura. Tem muitas mães que vêm também, meu filho tem déficit de atenção, tem TDAH, ele não consegue prestar atenção em nada. Eu falo assim, espera um pouquinho, em nada? Fala uma atividade que ele tem, você chama ele 50 vezes e ele não responde. Quando ele está jogando o videogame dele, ele não... Então, ele tem concentração. Ele não está conseguindo ativar esse estado de concentração na tarefa que precisa. Sabe, Renato, me ocorreu uma coisa que é o seguinte, né? As crianças, antes de televisão, antes de videogame, elas tinham uma concentração forte. Porque essa coisa da mãe, vou dar comida para você enquanto você vê videogame. Faz o celular. Vou fazer... você fica vendo TV aí e vai fazer lição de casa. Tem umas coisas absurdas, mas tem. Os pais eles têm que ser educados para saber educar os filhos, né? Porque o que tem de interferência enquanto eles estão, às vezes, montando um Lego, né? Sim. Aí vai lá a pentelha da mãe e fala, você já fez aquilo lá? Dá para comer aquela banana, não sei das quantas, né? Deixa a pessoa... explorar, né? Explorar, né? Porque é uma experiência que, além de atenção, uma experiência que não volta mais. Porque esse nível de experiências que você propõe em profundidade é que vai montar um repertório para eles. Exatamente. E os pais têm muita responsabilidade nesse ponto, né? De tentar descobrir aquilo que ele teve de problemas na própria criação, né? Por exemplo, eu era muito tímido quando eu era criança. E eu falei, eu não quero que meu filho seja tímido, eu não quero que ele tenha esse bloqueio todo, né, que eu tive, porque acaba dificultando muita coisa, né? E a gente participava da igreja de onde eu morava, de Tupã. A gente era da Pastoral do Dízimo e a gente sempre chegava um pouquinho mais cedo na igreja matriz, né, a maior da cidade. E aí o Miguel ficava ali meio avulso, sentadinho no banco, sem fazer nada. Ele tinha ali uns 7 anos de idade, né? Aí a gente falou, vamos colocar o Miguel na Pastoral da Acolhida. E a igreja matriz de Tupã é para mais de 1.000 pessoas, né? A igreja católica e tal, aquela coisa bonita. E aí na missa de domingo à noite, que é sempre a mais tradicional, aquela mais cheia, né? Às vezes o pessoal da Acolhida faltava ou atrasava. E aí o Miguel, com o coletinho dali da Acolhida, ele ia lá na porta da igreja e eu falava assim, filho, olha nos olhos das pessoas, cumprimenta, boa noite, né? E dá um sorriso. E aí eu passava, às vezes, ele sozinho numa das portas da igreja, ele recebia ali 300, 400, 500 Nossa. pessoas com aquela alegria, sorrindo, cumprimentando cada um deles, e as senhoras vinham e ficavam felizes da recepção dele. Então a gente vai construindo. Hoje o Miguel tem 15 anos de idade, ele não tem medo de gente, ele conversa, ele chega aqui, ele cumprimenta todo mundo, ele é muito mais desenvolto do que eu.
né? Esses dias teve um lançamento do Senna Tower, lá do edifício do Ayrton Senna. E aí, quando eu fui ver, ele estava no camarim com a família Senna, com a família do Cristiano Ronaldo e com a família dos donos do empreendimento, do Luciano Hang e do pessoal da FG. Falei, caramba, esse moleque virou um networking fabuloso, isso aí, né? Mas os pais têm que ajudar, têm que ter essa consciência. Exatamente. Então, criança está concentrada em alguma coisa, deixa lá. Se vai o almoço atrasar, vale mais aquela deixar ela explorar. Eu acho que é isso. É explorar e não ficar ensinando a explorar. Ensina a criança a pescar, a resolver sozinho os problemas, né? A gente está com uma geração muito de videogame, né? E me fala um pouco se afeta o que afeta o excesso de tela para uma criança. Que o que mais afeta a criança que só fica na tela é os pais não saberem os problemas que isso pode causar. A energia que a criança gasta por estar ali e a vida que ela está perdendo, né, de explorar isso que a gente está falando sobre isso, né, de explorar o mundo que essa criança poderia estar fazendo. Então, eu não culpo as telas, eu não culpo os jogos de videogame, as empresas que produzem isso. Eu culpo os pais de não colocarem limites. Tá tudo bem, o Miguel joga os joguinhos dele. Só que se eu chamar ele para jogar futebol com os amigos, ele larga na hora. Né? Se eu chamar ele para ajudar em alguma coisa, ele larga na hora. Porque eu digo sempre para ele, filho, você não tem que olhar com o olhar de usuário, você tem que olhar com o olhar de programador. Então pensa assim, se você fosse o programador desse joguinho aqui, como é que você faria? Né? E quando você muda essa mentalidade de usuário para programador, você começa a não cair nas armadilhas dos games, né? Então, aí falta o que para a sociedade? Os pais terem esse tipo de instrução, de orientação. Que existe um mundo ali que ele precisa explorar, existem problemas que ele precisa aprender a resolver e que se ele ficar o tempo todo na tela, ele vai perder essa oportunidade, porque a criança cresce, né, Rô? Perde essa chance, né, de conversar mais, de dialogar mais, né? E eu acho que é fundamental, hoje em dia, a gente ter a vida vivida, né? A vida vivida. Bela frase. Senão, fica lá para trás, né? Só fechando as coisas das crianças. Se ela tiver 8 horas na tela, como muita gente fala sobre isso, né? Chega da escola, vai para a tela e lá fica até dormir. Tem algum afeto na memória diretamente? Tem. Do ponto de vista cognitivo, tá? Essa criança estará moldando o cérebro dela de um lado positivo, reflexos e respostas rápidas às situações que o joguinho treina isso na criança, né? Como se fosse um simulador. Tá? O reflexo negativo é justamente este de não desenvolver a cognição dele para outras situações da vida, que a vida nos exige, que é a interação com as pessoas, resolver problemas fora daquele mundo virtual. Esse é o grande problema. Legal. A gente sabe que para a gente manter essa memória bacana, tem outras coisas que a gente tem que fazer. Saúde, mente ativa. O que você dá de dica para a gente como um hábito que a gente tem que colocar na nossa vida? Olha, tem muitas formas de trabalhar a nossa memória, tá? Desde coisas básicas que todo mundo já está acostumado, que é dormir bem, a boa alimentação, tudo isso ajuda. Esse livro aqui, que é Como Ter uma Memória Forte e Cérebro Sempre Jovem, ele traz os 3 melhores exercícios para a memória de um ser humano, tá? Fala resumidamente aqui para o pessoal. Terceiro melhor, palavra cruzada, é um grande exercício para a memória humana, tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. O nome do filhote do sapo, da rã, com 6 letras. Você lembra qual é? Girino. Girino. Né? Você pensou em girinos hoje? Não. Ontem, essa semana, esse mês, este ano, você pensou em girinos? Não, acho que desde que eu era criança. Então, o que a palavra cruzada fez? Em milissegundos, você desceu nos porões da memória e acessou um arquivo que você não acessava há anos.
há muitos anos. Nossa, que fantástico. Então você pegou aquele conteúdo e levou lá para cima, para a tua memória de trabalho. E aí, de repente, você sai daqui do podcast, você tem que escrever um texto. E aí você precisa criar alguma coisa legal. E, de repente, na tua criação, vem a metáfora que você usa a palavra girino. Então, ficou ali latente para você. A palavra cruzada, então, ela tem esse efeito de ficar o tempo todo mexendo aquele fundo da panela, que é a memória, né? Ela tira as coisas lá do fundo e leva lá para cima. Nossa, né? fantástico. E é só o terceiro melhor exercício. O segundo melhor exercício, leitura concentrada. Uma leitura bem feita, essa leitura assim, com os olhos nas páginas e a cabeça nas páginas, no conteúdo. Você consegue ativar a tua memória e criar novas sinapses. A leitura é um tremendo exercício para o desenvolvimento do cérebro humano. Agora, o mais poderoso de todos, escrita. Olha. Escrever é o exercício mais completo que existe para a memória de um ser humano. Quando você tem que compor aí um textozinho de 50 palavras, muitas vezes você tem que abrir uns 500 arquivos na sua cabeça, né? E isso torna a tua memória muito mais fluida, muito mais fácil, o teu raciocínio tem muito mais agilidade mental. Então, são só 3 das mais de 80 dicas aqui do livro para melhorar a memória do ser humano. Fantástico, fantástico. Sem tomar remédio, né? Até porque esses remédios que eles prometem que são remédios para a memória, nenhum funciona, porque nenhum deles atinge a memória diretamente. É aplicar, né? É hábito. É um bom hábito. Renato, conta pra gente, em tempos de IA, porque facilitou a vida das pessoas, no sentido de desenvolver escrita, no sentido de... só não desenvolveu porque você tem que ter repertório para fazer pergunta. Sim. Porque a qualidade daquela pergunta é a qualidade da resposta. E conta para mim, em tempos de IA, como é que é essa coisa da memória? Lembra quando... eu me lembro lá na infância que a minha mãe tinha um salão de cabeleireiro e aí uma vez a gente foi numa loja e a mulher, eu nunca tinha visto uma calculadora. Aí ela foi numa loja de uma amiga e enquanto elas batiam papo, a mulher ela pegava a caneta e batia assim nas teclas da calculadora e fazia um monte de cálculo ali e escrevia no papel. Falei, nossa, que legal, essa máquina, ela calcula a matemática, né? E aí a gente passou a adotar a calculadora em todas as nossas funções diárias. Então nós terceirizamos as funções lógico-matemáticas do cérebro. Hoje dificilmente você vê uma pessoa fazendo cálculos mentais, usa a calculadora para tudo. A gente nunca vai esquecer como faz adição, divisão, subtração, mas o nosso cérebro fica lento nesse processo. Quando fica lento, você não confia. Quando nós começamos a ter gravadores de voz e celular hoje para você registrar os slides das palestras, para você gravar tudo quanto é coisa, nós passamos a terceirizar nossa memória. Então, para que eu vou prestar atenção nessa palestra se eu posso ficar gravando a palestra? Você pode fotografar os slides. E aí, não é que você perdeu a capacidade de memorização, ela fica lenta. E quando fica lenta, você não confia, e aí você adota mais memórias artificiais. Quando a gente traz a inteligência artificial para o contexto, e eu estudo IA desde 2001, viu? Então já faz 2 décadas que eu estudo IA. Quando a gente traz a IA para o contexto, nós estamos terceirizando o pensamento e a tomada de decisão. Então, quando você tem um equipamento que pensa por você e toma decisões por você, você passa a ficar mais lento na tomada de decisão, fica mais lento no pensamento. Por ficar lento, você não confia mais nos seus pensamentos e você acaba sendo conduzido por um algoritmo. O grande problema da IA é isto, é você entregar toda a tua vida nas mãos dela. Então, mais uma vez, eu convido as pessoas a olharem com o olhar de programador. Acho que todo mundo deveria ter uma noção de programação. Olhar com o olhar de programador é você entender aquilo por dentro. O quanto ela pode te ajudar e é realmente uma ferramenta poderosa para produtividade, mas ao mesmo tempo ela pode estar sabotando a tua mente. Esse capítulo, Rô, só o futuro vai mostrar para a gente. Né? É muito recente ainda. Eu acho que assim, esse aspecto teu que você falou, o olhar de programador, eu achei divino. Porque eu fico, às vezes, jogando videogame lá com meu neto
eu fico com esse olhar de programadora que eu fico pensando como é que acontece isso, né? Se eu for por ali, o que o jogo está aonde que o jogo vai me levar? Eu penso muito nisso. E é legal você estimular a criança a fazer isso também. Perguntar para ele, se você fosse o programador desse joguinho aqui, como é que você faria nessa etapa aqui? E aí ele começa a olhar com outros olhos. Você está brincando, aí uma perguntinha meio sutil, mas você começa a fazer ele entrar na cabeça do programador do game, né? Nossa, e aí é outro jogo, né? É outro jogo. É outro jogo. Eu estava vendo... meu neto, ele não desiste tão fácil. Eu desisto. Quando o jogo está muito complicado, eu acabo desistindo. Ele não desiste, porque a minha sensação é que ele quer, não é vencer o outro, né, o oponente, mas é o programador, né? Porque o programador é um cara que faz... cria as dificuldades que ali, cria né? todas as dificuldades. E vencer o programador, né? Vencer o jogo é vencer o programador, Sim. né? Muito legal. É um convite que tem que fazer para a criançada. E aí, se você fosse o programador desse jogo, como é que seria o final dele? Né? Ou se você tivesse que criar mais uma dificuldade, qual seria? Aí a criança começa a olhar diferente para aquele jogo lá. Nossa, é muito incrível. Esse aspecto aí. Agora, você lançou um penúltimo livro, que foi o Expandidos, né? Expandidos. Me conta um pouquinho dele, porque tem uma maturidade nesse teu trabalho. Eu vejo desse jeito, porque assim, é um próximo passo. Quando você está com tudo funcionando em relação à memória, à aprendizagem, tem um próximo passo, não? Como é que é o Expandidos? O que é o Expandidos? Eu consigo explicar trazendo elementos do dia a dia que a gente nem percebe, nem presta atenção, mas acontece o tempo todo. Exemplo, você está caminhando por uma rua ou dirigindo, e você tem que virar naquela rua ali à direita, mas aí alguma coisa vem no teu ouvido e diz assim, não vai por aí. E aí depois você descobre que se você tivesse ido por ali, você tinha tomado um tiro. Ou então você pensa em alguém, num parente, um amigo, alguma coisa, e poucos minutos chega uma mensagem dessa pessoa falando com você. Ou mesmo você está tomando um cafezinho com um colega, e aí você pensa em, sei lá, você fala assim, batata, e a outra pessoa diz assim, nossa, eu estava pensando justamente em batata. Batata é um exemplo, poderia ser qualquer coisa. Ou seja, existe uma conexão universal, nós estamos todos, de certa forma, conectados, e o Expandidos, ele faz você tornar a tua consciência tão sutil, uma vibração tão elevada que você consegue perceber esse mundo sobrenatural que nos cerca. E que quanto mais materialista, quanto mais preocupado com coisas do dia a dia, mais você se distancia. E quanto mais você medita, quanto mais você utiliza seu corpo, a sua mente, a tua alma, você começa a perceber esses processos. E aí o livro ele traz 8 rituais de expansão da consciência. 8 rituais que você pode fazer na sua própria casa, desde respiração, meditação, conexão com o sol, com a natureza, que você começa a trazer insights. Por quê? Quando você expande a sua consciência, você começa a tocar naquele campo que Carl Jung chamava de inteligência universal. Você começa a trazer respostas para os seus problemas, para a sua vida, que você fala assim, nossa, mas isso não veio de mim. E, na verdade, veio de uma inteligência ou de uma memória universal. Então, o Expandidos leva você nesse lugar. Né? Por que o nome Expandidos? Né? Todas essas pessoas especiais que a gente vê por aí, né, que conseguem esse acesso, a gente diz assim, nossa, esse cara é tão diferente, ele é expandido, né? Ou seja, ele expandiu a consciência a tal ponto que ele consegue acessar um outro universo, um universo muito mais puro, muito mais amoroso, muito mais consciente e que traz respostas para a nossa vida. Olha, eu gosto de todos os seus livros, mas esse me tocou muito, porque
em tempos de vida agitada, vida maluca, a gente já não tem mais referência de tempo, de espaço. Hoje tudo está super complicado para se deslocar, deslocamento. E aí você vem com esse livro e você propõe esse olhar, esse novo olhar para a tua vida, mas mais leve, com mais presença ali entender por que a gente faz o que a gente faz, né? Sim. Então é muito lindo. Eu vou dar um exemplo do livro, um exemplo muito simples. Você está, de repente, na tua casa, você está super agitada, não consegue dormir, né? Aí lá na tua sala tem uma planta. De verdade, não é uma árvorezinha, uma plantinha, qualquer coisa que seja. Vai até essa planta e aí você coloca a sua mão sobre essa planta. Só coloca assim, encosta a sua mão nela e começa a fazer alguns exercícios de respiração ali. Você vai perceber que a sua consciência começa a ser projetada para a planta, da planta projeta para você, e você entra num estado de calma e de paz tão grande, você começa a bocejar, ela traz para você um equilíbrio, e essa natureza está aí, que é medicina pura, né? A natureza é medicina pura ao nosso alcance. Né? Mas as pessoas não sabem usar isso, não existe um manual de como fazer isso. E o Expandidos, ele traz esse manual de como buscar essa conexão com tudo, né? O universo, com a natureza, com tudo. Bem legal. É bem legal esse livro, é muito forte. Eu fico bem feliz. Renato, agora a gente está indo para o final do nosso podcast. Eu queria que você deixasse algo importante para a gente estar, para você estar deixando para esse nosso público aqui. E super, super obrigado por você estar aqui com a gente. Mas deixa uma mensagem para a gente. Vou deixar. Olha, e tenta imaginar, você que está assistindo aqui, fazer um exercício mental. A gente tira seu corpo, tira seus braços, tira sua cabeça. Né? Imagina que o seu corpo desaparece, mas você ainda se sente ali presente. Né? Tira a tua profissão, tira a tua formação, tira tudo de você e você ainda está ali presente. Essa é a tua essência, essa é a tua memória. Então você é o resultado de tudo que você construiu na sua vida. Então sem memória, nós não somos ninguém. Sem memória você não consegue entender essa conversa, sem memória você não consegue entender o conteúdo de um livro, sem memória você não consegue sequer sair do lugar, porque se você tiver um apagão no meio de uma cidade, não souber para onde você vai, para voltar para tua casa, você acaba paralisado. E a memória, ela seria como um músculo, tá? Quanto mais você usa e exercita a memória, melhor ela fica. Quanto menos você usa a memória, mais frágil ela fica. E quando você não confia na memória, você adota memórias artificiais. E memória artificial cai, quebra, rouba, perde, pifa, derrete, enfim. E com ela vão todo o seu conhecimento. Então confia mais na sua memória, confia mais no seu poder de memorização. Entenda que existem técnicas que ajudam você a ter uma memória mais forte e esse cérebro é sempre jovem. Longevidade com lucidez está intimamente ligado à qualidade da nossa memória no futuro. Nossa, fantástico. Lembrando que os livros do Renato Alves vão estar aqui, no link abaixo. E, gente, vale a pena. Cada livro desse, vocês mergulharem, porque de verdade é isso, é mergulhar no livro. Obrigada, viu, Renato? Eu que agradeço. É um prazer.